Você não pode, na sociedade, falar tudo que você pensa na hora que você pensa. Isso não é saudável, é contraproducente, vai gerar conflito. Atrai Você não é mais inimigos. uma criança. Exatamente. Um adulto tem que saber ler um ambiente e saber e aprender quando a palavra dele é necessária, quando ele pode se posicionar. Como a gente sempre coloca, né? As palavras, elas têm um poder enorme dentro dos condomínios. Sim. Porque uma palavra mal falada dentro de um prédio cria uma situação completamente de barbárie mesmo, criando situações de brigas de vizinhos, brigas de casais, brigas com os funcionários. Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no Nossa Opinião Sem Muros, o canal Conde TV, o programa que veio para reorientar, reprogramar, refazer conceitos que estão há muito tempo arraigados na nossa pele, na nossa vida. E por que hoje eu fiz uma chamada diferente? Porque o nosso convidado, ele vai também trazer temas bastante importantes e diferentes para que a gente possa verdadeiramente criar os melhores movimentos para a nossa evolução. E uma evolução feliz, uma evolução leve. E para tanto, quebra o muro, Preview! Estamos de volta e o assunto de hoje é de suma importância para todas as pessoas que estão humanas. Parece bobagem o que eu estou falando, não é verdade? Mas todos estamos neste plano, todos somos humanos, todos estamos humanos. Então este programa, ele não é somente para você, síndico orgânico, profissional, síndico, mas a todas as pessoas, a todos os personagens que fazem parte do nosso ecossistema condominial, que é vivo. Este programa também é direcionado a todos os nossos prestadores de serviço, a todos os nossos funcionários e principalmente a você, morador de condomínio. E por quê? Porque viver em sociedade, viver em coletividade exige um esforço grandioso de práticas que devem verdadeiramente estar arraigadas no sangue de todos nós. E para tanto, eu tenho um convidado para lá de especial. Olha, eu vou falar uma coisa, eu acabei de ganhar um livro dele e depois eu vou fazer uma invejinha para vocês. Augusto Goldoni, consultor e palestrante corporativo, trabalha com saúde mental no trabalho, neurociência e comportamento, trabalha com a experiência clínica e empresarial, psicólogo, psicanalista e um ser humano que tem feito a diferença na vida das pessoas. Como palestrante, ele é um formador de opinião e ele cria movimentos como um grande jardineiro que só ele sabe fazer. E hoje, o nosso programa, ele é mais especial ainda. É um programa em homenagem ao nosso querido síndico honorário Edmilson, o nosso síndico Dom Quixote. E foi o Edmilson que me apresentou ao Augusto com a maior generosidade que só ele tinha, com uma alegria que vinha das entranhas, com um amor ao próximo, um amor fraternal que só ele soube, neste nosso mercado, trazer com mas com tanta transparência. O Edmilson era o síndico, o ser humano que prestigiava a todos. Ele fazia questão de derrubar muros para que nada e nem ninguém limitasse o contato humano uns com os outros. Augusto,
Que alegria enorme tê-lo aqui no nosso Opinião Sem Muros, neste programa, inclusive, especial para homenagear o nosso amigo comum. Pois não. E ele foi tão generoso que ele conseguiu dividir a sua amizade comigo e que agora já quero você também como um dos meus melhores amigos para a gente poder, olha, juntos, como grandes jardineiros, como Edmilson foi, plantar sementes incríveis neste ecossistema. Seja muito bem-vindo, Augusto querido, ao nosso Opinião Sem Muros. A casa é nossa e você aqui é um presente que eu ganhei do universo por meio do nosso querido síndico honorário Edmilson. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E nada, absolutamente nada é à toa. Nada. Eu que agradeço de coração, primeiro, a sua generosidade, por tabela, vinda da generosidade do Edmilson, que eu conheci, o Edmilson Hornhardt, que eu conheci muito brevemente, infelizmente, nos eventos que a gente participa. Primeiro no RH na Xícara, que ele prestigiou a gente 2 vezes. Olha que incrível. Eu e o Dr. Francis, que a gente fala de NR1, de avaliação psicossocial, de evolução humana, de saúde pessoal e corporativa. Ele sempre, como você falou, com um senso crítico, com um humor muito refinado e com uma generosidade. E depois ele agendou para os síndicos a palestra na Associação Comercial, onde a gente se conheceu. E gente boa atrai gente boa. Exatamente. Com o perdão da falta de humildade. Verdade. Mas o meu lema, Vanessa, é o seguinte: para você cuidar de gente, e a gente cuida de gente no dia a dia, você tem que ser gente primeiro. É isso. E sozinho é muito difícil de ser gente. Então, muito bem-vindos. Vai ser um bate-papo muito leve, né? A doutora Vanessa é uma pessoa fantástica, eu tive o privilégio de conhecer, que está trazendo informações para quebrar muro, para quebrar preconceitos, para quebrar paradigmas, e você vai descobrir que tem um jardim belíssimo atrás desse muro, que pode ter certeza, na tua vida está um dia nublado, um dia chuvoso, você está passando por uma tempestade, aí, meu amigo, minha amiga, mas lembra, se você tiver força, tiver fé e acreditar, escutar a gente, escutar as pessoas que estão dispostas a te ajudar, lá em cima, atrás das nuvens, sempre o sol está brilhando. É verdade. Você me deixou até emocionada. A gente fica até emocionado falar do Edmilson, porque a gente é gente, né? O síndico tem sentimento, o advogado, o advogado também tem sentimento. É verdade, né? As pessoas acham que não, que sim. Nossa, eu fico realmente emocionada com as suas palavras, porque verdadeiramente é o que eu acredito. Acredito também que era o que o Edmilson acreditava, porque ele falava exatamente o que você falou. Ele foi uma ponte, né? Ele foi uma excelente ponte. E ele falava isso: olha, você precisa conhecer o Augusto, porque ele é parecido com você. Eu falei, sério? Ele é síndico? Não. Tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas ele faz as mesmas coisas que você, ele fala as mesmas coisas que você, e você vai entender. Eu falei, mas eu não conheço. Ele falou, mas você vai conhecer? Eu não sabia disso. Ele falou, mas você vai conhecer, e eu jamais iria pedir para qualquer outra pessoa dividisse o palco com você que não fosse alguém da sua altura. Ele disse exatamente isso. E foi o que a gente fez em ocasião da palestra foi incrível, da foi lindo. Associação Comercial. Foi lindo. E eu verdadeiramente eu fiquei encantada com a sua palestra. Eu fiquei assim, tipo, hipnotizada. A palavra é essa. Generosidade. Não, é verdade. Eu fiquei hipnotizada e eu pensava, meu Deus, é tudo o que eu precisava ouvir e que outras pessoas também precisam ter essa oportunidade, porque você foi uma oportunidade. Eu falei para você lá fora e eu vou falar de novo. Você é necessário, Augusto. Você é necessário. Você tem uma espontaneidade. Eu admiro muito as pessoas espontâneas. Você é transparente e você passa o seu conhecimento com uma humildade, com uma fluência, com uma forma que toca os corações. E é sobre isso. Tocar os corações. E você tocou o meu, você tocou das pessoas que ali estavam, você não teve muita oportunidade de ver
o resultado depois, porque você precisou sair, lembra? Lembro, infelizmente, Foi, fui um mas as pouco mal pessoas educado, não né? foi nada mal educado, você tinha que atender outros jardins, como o grande São jardineiro, vários, você tem são que vários plan- jardins que a gente toca você tem que plantar em simultaneamente. várias sementes em vários lugares. E as pessoas ficaram muito comovidas, muito tocadas, muito tocadas. A gente não teve oportunidade de falar isso antes, mas eu estou te falando agora. Ficaram tocadas com a sua fala e com as questões práticas, inclusive, do que você trouxe. E algumas delas falando, olha, eu vou criar os movimentos, eu preciso mudar minha vida a partir de agora, que se eu não mudar, agora um apagão vai me derrubar, não é? Falando sobre isso, Augusto. É essa a intenção, porque o síndico está extremamente Exato, estressado. Hoje é uma das profissões onde mais tem burnout, né, que é uma tarefa complexa. total. Lidar com gente de forma geral. Então, pegando o gancho que você falou, primeiro agradeço as palavras, a generosidade, principalmente porque eu sei que são autênticas, Sim, pode ter que são, certeza. que são sinceras. São. E vale mais ainda, muito Não, mais. eu vou falar, na verdade aqui todos iremos ganhar hoje a oportunidade de ouvir o Augusto e vocês vão sentir o que eu senti quando eu o ouvi pela primeira vez, porque ele toca o nosso coração assim diretamente, trazendo consciência e ajudando pela emoção a criar os movimentos mais incríveis de mudança. Que esse é o nosso papel, É, como profissional da área da saúde mental, mas antes disso, como pessoa, que de nada adianta a sua formação. Eu costumo brincar também, tem gente que trabalha com gente e não gosta de gente. Daí aí não não funciona. tem propósito. E você não pode perder a chance, não é? Não. Você não sabe, olha, obrigado pelo feedback, de saber que a gente está no caminho certo e que toca as pessoas, que é essa a função. Que meu trabalho é voluntário, Vanessa, independente de estar no consultório ou fazer uma palestra remunerada numa empresa. Por quê? É voluntário. É diferente trabalho remunerado de voluntário. É voluntário porque quando eu acordo de manhã, eu agradeço a oportunidade, eu faço de livre-arbítrio, eu escolho fazer aquilo. Eu sou grato por ter a chance de impactar humildemente na vida das pessoas, porque você não sabe aquilo que você vai falar, o impacto que vai gerar. De repente, um obrigado, um sorriso que você dá, uma palavra de conhecimento ou de alento, pode tirar a pessoa do caminho do suicídio. Exatamente. Pode Pouca dar gente fala esperança. sobre isso. Exatamente. Pouca gente Você toca. não sabe o drama humano. Não. No dia a dia, você pode estar num condomínio chique ou num bairro menos favorecido, mas as pessoas, como a gente estava dizendo, estão no limite, não é? E você, de repente, tem a chance de empurrar a pessoa para o buraco ou de tirá-lo dela, Exatamente. tirá-la dele. Não é? Não sejamos as pessoas que empurram essa pessoa para o buraco, porque tem muita gente já fazendo isso, né? A fila da reclamação é muito grande, a fila da A ajuda queixa, é pouco. exatamente. Eu falo que o ato de reclamar é você pedir para o problema 2 vezes, né? Você está ali pedindo. Clamando, o que é Clamando, clamar? Clamar, exato. Quando você acorda e você agradece, Você está clamando bem. você está clamando bem. Quando você reclama Quando você daquilo que você não reclama, está... Não que você não deva criticar, pelo sim, contrário, mas deva críticas melhorar. positivas, Mas né? não aquela queixa, ó céus, ó demais, Ai, meu Deus do céu. aquela chorumela, Ninguém merece. aquela vitimização Sim, que não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai, como você falou, não só não vai resolver o problema, mas vai aumentá-lo, vai aumentar, vai trazer mais problemas. vai trazer mais problemas. E aí a gente entra também na questão do impacto que eu falo. A gente falou da questão da saúde do síndico. É importante entender que este impacto também que o síndico sofre foi uma escolha dele. Todos os dias, quando a gente acorda e a gente agradece, inclusive as oportunidades, a gente pediu lá atrás para estarmos onde a gente está hoje. Só que será que a gente se organizou para estar como um formador de opinião, cuidando de famílias, porque o síndico ele cuida de famílias, não é? Mesmo quando ele é um síndico que trabalha nos condomínios comerciais, ele também lida com pessoas. Então ele vai ter que lidar com pessoas de todo jeito, cada um desempenhando o seu papel. E quando eu vejo hoje síndicos reclamando por serem síndicos, ou reclamando por estarem em determinadas situações, enfrentando comportamentos inadvertidos, vou dizer dessa forma, né, comportamentos não tão adequados para o convívio social, ele precisa estar imbuído dos melhores recursos e talentos
para lidar com aquela situação. E quando ele não está preparado, aí ele sofre uma doença psicossocial, ele sofre uma doença Psicossomático, psicossomática, ele exato. sofre por uma questão de saúde física, né? Por quê? Porque ele não se cuidou. E para cuidar do outro, eu preciso primeiro cuidar de mim. Perfeita colocação. Como a gente... Questionar se ele É. está ali, se ele está no lugar certo, se ele dá conta. De repente, ele pediu para vir essa função, veio, ele abraçou, mas não era o que esperava. Então, ou se prepare para exercer a função de forma competente, com excelência, mas não a custo da própria saúde, da própria sanidade Exatamente. mental, não é? Não E fica se, caro. e se é muito caro, saúde, né? Exatamente. A gente gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois tenta gastar o dinheiro para ter saúde. É uma É uma incoerência incoerência total. Uma total. incoerência E total. muita gente vive nisso. É, Então, de repente, se percebeu que não está dando conta, peça para sair. exato. Né? Peça Renúncia é ajuda para livramento. lidar com isso, ou então, veja, entenda que não é a sua área. Mas eu gostei da colocação. A pessoa pediu para ir para ter essa função. Seja síndico profissional, né? Sim, Que ele faz disso a sua profissão e o seu ganha-pão, e se imbuir também da missão social, que ele está ajudando as pessoas, está ajudando o mundo, porque a maioria das pessoas hoje vive em condomínio. exato. No Brasil são mais de 500 mil condomínios. É muita É coisa. muita coisa para administrar. É muita coisa. É muito problema, mas também é muita riqueza. Pegando Sim. de novo o gancho do nosso querido Edmilson, né? De repente ele fazia isso, ele juntava as pessoas, ele olhava para o outro. E de repente tem alguém do teu lado que você pode ajudar, ou que pode te ajudar. Você tem que quebrar as barreiras, É isso. tem que quebrar o muro, Precisa. né? Tem que quebrar paradigma, fazer diferente. Então, primeira coisa, se você pediu para estar ali, faça disso a tua missão de vida e se prepare para isso. Não reclama, problema tem, mas e a solução? Esse Exatamente. programa tem exatamente essa função Exato. social e profissional de ajudar não só o síndico, não só o prestador, mas o morador a conviver melhor. Porque a vida não adianta, você está lá. É a vida que você tem, né? É isso. É o seu lar, é o seu principal ambiente. É Não é? exatamente isso. E se você percebeu que não é a sua praia, renúncia é livramento. Quando a gente Como fala você costuma que falar, né? renúncia é livramento, se a situação está tão amarga, por que eu vou ficar tomando algo amargo? Se a situação está tão desafiadora a ponto de a sua saúde ter que pagar por isso, para quem vai continuar? Não há essa necessidade, né? Não há essa necessidade. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, a Market for You. Mini mercado de qualidade que traz receita e comodidade para dentro do seu condomínio, é com eles. Confira. O Market for You é a maior rede de mini mercados autônomos do Brasil e está presente em todas as regiões do país, com mais de 2.100 lojas e mais de 1 milhão de transações todos os meses, tornando a rotina de milhares de pessoas mais prática. Augusto, quais Diga. são os valores que você entende que devem ser os principais, temos muitos, mas para nortear a vida em coletividade? A gente percebe hoje, dentro dos condomínios, dentro dos muros, que as pessoas falam muito empatia, muito intolerância, mas verdadeiramente não toleram. Uma E coisa é o também não discurso, sabem, né? não É sabem a viver prática. de forma empática. E, inclusive, eu falo muito, até peço desculpas por essa forma, mas eu falo assim, só pensam no próprio interesse, no seu próprio direito umbilical, né? O mundo é muito amplo, e aí só pensa naquele... Pode falar na lata? Pode, Só olha para o próprio rabo. é isso, é sobre isso, não dá, não dá. Na lata. Como é que vai viver em coletividade quando a pessoa só olha para o próprio rabo? Ou Não tem como. falando de uma maneira mais chique, né? É etnocentrista. Adorei. Etnocentrista só olha a partir do próprio Sim. referencial. Sim, Não consegue ver o referencial do outro. Daí não vai ter empatia. nunca vai ter. Que é colocar o sapato shoe, que nem o americano fala. Vestir o sapato do outro. Não consegue, porque só vê a própria dor, só olha para o próprio umbigo.
ou então narcisista. Sim. Tudo virou narcisista, transtorno da personalidade narcísica é um transtorno psicopatológico. Tem nada a ver, às vezes, com o narcisista que no senso comum se fala, né? O narcisista, o egocentrista, aquela pessoa que só olha para si, egoísta. Se a pessoa não trabalha esses pontos, não vai enxergar o outro. E para conviver em sociedade, você tem que partir do pressuposto, né, de quebrar, como Freud fala, o narcisismo primário, que o bebê, o senhor, como é que chama? A senhora majestade, o bebê, né? Que ele, no começo a gente não se vê separado da mãe. Sim. A gente acha que é um ser único. E daí vem a quebra, quando a gente percebe que, opa, tem um mundo externo a mim, tem um outro, tem a frustração, o meu desejo não é satisfeito de imediato. Muita gente não quebrou. Não. O secundário, às vezes nem o primário, está muito involuída, tá certo? Então, para se conviver bem, você tem que olhar para o outro como um indivíduo, como um ser, e não como um objeto. Exato. O filósofo Martin Buber, ele fala muito, relação eu e outro. Normalmente tem uma relação que é só objetal, Sim. que não é entre dois desejos, dois seres humanos. Então, a primeira coisa é essa. Sim. Que daí, derivado disso, Vanessa, derivado, gente, vem o quê? Vem valores universais, como o respeito, como a caridade, coisas que tem no berço, como educação, respeito. Se a gente falar, essa seria a dica para você pensar, trabalhar isso, se você não desenvolver, não dá, vai ser superficial, não dá para fingir, não dá para conviver. No começo o vizinho é uma maravilha, depois vão aparecendo os problemas, quando os grupos começam a se identificar, ter as rixas, né? Grupos por afinidade, política, de filhos, de esporte, de hobbies, né? Você pode conviver harmonicamente, desde que você ache que você não está certo sempre, né? Exatamente. Eu tinha, só para citar um case muito interessante, há muitos anos, é anônimo, então eu posso citar, caso de consultório, né? Tinha um paciente que falava o seguinte, eu vim aqui porque falaram que eu tenho problema com os outros, que eu não sei escutar, que eu estou sempre com a razão, então está gerando muito conflito lá no trabalho, em casa. Olha, sinceramente, Augusto, eu não tenho problema de admitir que eu estou errado, eu admito, na boa, só que eu nunca estou errado. Conhece alguém assim? Gente? Aí fica difícil. Tem muita gente no condomínio assim? Nossa, muita gente. E aquilo que você falou, no começo é tudo muito raso, porque é aquele primeiro contato, Paz não e tem amor, profundidade. Né? Quando começa verdadeiramente o convívio e os desafios e alguns problemas, é que você vai começar a perceber se você tem realmente, ou melhor, eu acredito que todos tenhamos, mas se você está usando dos recursos e talentos que a gente tem internamente para com o outro, porque é muito fácil, né? A gente criticar o outro, e eu entendo que quando a gente está criticando o outro de uma forma inadvertida, é você se olhando para o espelho. Né? Eu falo assim, será que o senhor está brigando comigo ou o senhor está revoltado com alguma coisa? Aula de psicologia, Vanessa, é uma projeção. É uma projeção. Né? Uma projeção. E eu percebo hoje nos prédios... Você aponta no outro que você nega em você. É isso, exatamente. É um mecanismo básico e universal. Projetiva. A pessoa percebe isso. E nos condomínios a gente percebe muito isso. Tanto é que quando algum morador chega a mim, ou chega a algum síndico, onde eu sou advogada do condomínio, eu percebo as formas e observo, né, os comportamentos, aí eu falo, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Esse comportamento... eu não posso aceitar. No entanto, o senhor pode se tratar, porque tudo isso que o senhor acabou de falar diz respeito a você e não a mim. Então, não se preocupe que eu não vou me ofender, porque verdadeiramente eu entendo que nada disso que o senhor falou diz respeito a mim. E aí, efetivamente, para a gente não entrar numa discussão maior, porque eu também não o conheço profundamente, eu estou com medo, eu falo desse jeito. O senhor... venha conversar num outro momento onde o senhor esteja um pouco mais calmo. Eles olham revoltados, começam parecendo criança mimada. Volta aqui! Eu falo, olha, a síndrome do Peter Pan, ela não vai funcionar comigo.
O senhor, por favor, mantenha o controle, vai para casa, toma um banho, respira umas 10, 20 mil vezes, e aí a gente pode conversar numa outra oportunidade e com uma testemunha, porque a forma que o senhor está se comportando não é razoável. E aí eles falam, eles começam a Não gritar. é de bom tom. Não é de bom tom. Aí eu falo deles, eles ficam mais nervosos ainda, porque eles querem que você entre no confronto, entre na briga. Augusto, qual é a sua dica de ouro para que os síndicos e os próprios moradores de condomínio não Perfeito. entrem nesses conflitos, desses confrontos, que às vezes você percebe que é de propósito para a pessoa ir lá brigar mesmo. Tem gente que quer brigar. Quer brigar. Como tem aquela parábola que as pessoas estão dispostas a despejar o caminhão de lixo delas em você. Não é? Tem muita gente andando de carro, circulando nos condomínios, cheio de lixinho, cheio de lixeira, e quer, para não acumular tensão, despejar onde? No primeiro que passar. No primeiro que passar. Então, lembrar, uma dica de ouro, né, que eu aprendi em clínica isso aí, não é pessoal a maior parte das vezes. Então, você escreve na tua mão, na tua testa, na tua mesa, põe como protetor de tela do celular, do seu notebook, a frase. Olha só, escreve isso. Não é comigo. Que é o que você falou agora. Exato. Você vai numa postura profissional, de respeito, e fala, olha, não vou comprar esse lixo, não é meu. É isso. O senhor quer brigar, o senhor não está sendo educado, o senhor não está sendo respeitoso, não vou entrar nessa. Você falou de humanidade, né? Que nem diria o Renato Russo, a humanidade é desumana, infelizmente, mas ainda temos chance. Eu acredito. E por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita no ser humano. A gente acredita que, em vez de reclamar, a gente pode fazer alguma coisa. É isso que a gente está fazendo. Então, seja humano, não só humano no sentido de ser humano, de ser gentil, da espécie humana, né? Mas seja humano exatamente nesse com ações sentido. Humanas. Ações humanas, mas o humano erra. Sim. Não é? O humano é falível, você não é perfeito, o outro falha, você falha também. Não é? E ser humano é você ser diferente dos outros animais, que são só irracionais, ou que têm uma inteligência limitada. Não é? Mas a gente com tanta capacidade, não é? Com tanta inteligência, até com tanta espiritualidade, a gente às vezes se comporta pior do que os animais. É verdade. O animal não mata desnecessariamente, o animal não agride o outro sem razão, né? O animal é fiel, e a gente? Será que é? Será? Então, isso que para mim é humanidade. Até falando do ponto de vista científico, a gente se comporta, às vezes, usando só o nosso sistema límbico, que é onde estão as emoções. Então, a gente age por impulso, por condicionamento, né? Então, às vezes, um condomínio parece um zoológico, o síndico virou um zelador, um domador, né? E assim como os moradores que têm bom senso, né? E às vezes são devorados pela fera. Se você se comportar como uma fera, você vai ser igual a elas, daí vai ser uma luta de poder, uma luta de força, uma coisa desumana, agressiva, violenta, selvagem. O termo que eu estou procurando aqui, uma barbárie. É o caos total, é o caos. Como diz o pessoal da escola de Frankfurt, né, os alemães. A barbárie, às vezes parece isso, porque a gente perdeu essa humanidade, perdeu a racionalidade. Você tem o livre-arbítrio de decidir se vai, né, como aquilo vai te afetar. Não é, Vanessa? É verdade. Essa é a dica que eu dou, de se autoanalisar, de ampliar teu autoconhecimento, de fazer uma terapia, se for necessário. Sim. Se você estiver doente mentalmente, procurar um psiquiatra, regular teu sono, regular o seu humor, regular sua ansiedade, regular suas crenças através da terapia. Daí você vai aprender a gerenciar melhor essa situação. Porque, na verdade, as pessoas estão se agredindo, se ofendendo. E ofensa, sabia? Eu aprendi um conceito muito interessante que eu queria compartilhar das dicas que você pediu para dar para os moradores, por favor, para o síndico, para os colaboradores, que não existe ofensa, sabia? Ele me ofendeu, não existe ofensa. Agressão existe. Se alguém vai dar um soco na tua cara ou comete uma violência contra você, isso é agressão. Mas ofensa não existe. Já ouviu isso? Eu me senti ofendido, ele me ofendeu. Eu ouvi assim, olha, você só vai se sentir, se você aceitar o presente do outro,
você pode se sentir ofendido. Do contrário, se o que ele disse não diz respeito ao que você sente, o que você é, Não compra. não compre. Exatamente É assim isso. que eu faço. Eu falo, olha, isso aí não sou eu, você está falando de você. Eu sempre falo isso, você está falando de você, de mim não. Daí outro dia meu pai falou assim, você tem um amor próprio grande, hein, Vanessa? Eu falei, vou fazer o quê? Eu tenho um amor, A única coisa que eu posso amor ter. do outro? Tem que ter o primeiro amor, que é o meu. Então faz sentido, Faz Vanessa? total. Faz sentido, pessoal? Faz. Vocês estão escutando a gente? Total. Que não existe ofensa. Ele me ofendeu. Não, você se sentiu ofendido. É exatamente. Você vai falar, Vanessa, você é incompetente. Ele me chamou de incompetente, tô ofendida. Você é incompetente? Não. Então, porque você Não é serve pra mim. autoestima. É Isso isso. não é. Mas eu sou incompetente, então ele tem razão. É isso. Se você se considera, Ou se você considera, ou se você de fato é, aí não é. aí Se ele falou uma coisa corrige e é a rota. verdade, faça uma autocrítica. Sim. Tá certo que você tem que pensar em como você vai colocar a crítica. Tá certo? Tem que ser de forma não violenta, de forma assertiva. É verdade. Coloca a tua opinião, é importante. Mas com amor, Com amor. com cuidado, com respeito. É Não precisa isso. ofender. E aquilo que a gente fala, não é crítica para desmoralizar Precisa o agredir, outro, melhor para dizendo. agredir o outro. É uma intenção positiva. Eu sempre falo, é intenção. Tudo vale pela intenção. A sua intenção qual foi? Olha, a minha intenção foi só de trazer a minha opinião, mas que eu não vou maltratar o outro, não vou diminuir o outro. Só não foi só não foi de encontro. Foi com ao aquilo que encontro, não se foi ao chocou, encontro não foi do de outro. encontro. Não foi de encontro. Então, é uma questão de análise. A gente precisa observar mais. Aquilo que você falou da reatividade, né? Hoje está tudo muito reativo. Hoje é tudo... impulso. E quando você também é muito direto, existe uma diferença, né? Isso é importante até você falar. Existe uma diferença entre ser reativo e ser direto, né? Vou dar um exemplo. Vanessa, você gostou da minha gravata? Olha, eu não gostei da sua gravata. Aí existe de outra forma. Vanessa, você gostou da minha gravata? Eu vou dizer, olha, então, aí as pessoas usam assim, veja bem. Veja bem o quê? Que ela podia ser assim, mas você gostou? A pessoa fica muda. Como eu vou falar para ela que eu não gostei da gravata? Tem perguntas que Então, não se fazem, né? Exatamente. Então, assim, se perguntou algo que você já sabe que de repente a resposta que você não quer ouvir, não fala nada, fica na sua... Isso não quer dizer que é reativo. É ser direto. Então, as pessoas confundem muito nos condomínios, quando você faz uma assembleia e traz assuntos para deliberação, quando você responde a sua opinião sobre determinada demanda e você traz de uma forma que a maioria ali, por exemplo, não concorda, eles falam, porque você está sendo reativa naquilo que a gente trouxe. Aí eu digo, reativa por quê? Porque eu trouxe uma opinião da qual eu entendo que não vai ser adequada ao condomínio, e aí vocês entendem que é uma resposta que vai contrária àquilo que vocês querem, não é? Aí eu falo, olha, aqui é uma questão de voto, cada um vai dar a sua opinião por meio do voto, porque às vezes em condomínio você vê que as pessoas querem ganhar pelo convencimento do outro, eles querem forçar a outra parte a trazer o seu entendimento, ganhar no grito. E quando o síndico traz a opinião, que alguém pergunta, olha, eu estou na dúvida, síndico, estou em cima do muro, me ajuda a sair em cima do muro. E aí você já percebe que existe um grupo de oposição que é contrário àquilo que você vai trazer. Porque a síndica é reativa a tudo que a gente traz. Porque a síndica não aceita aquilo que a gente traz. Aí eu falo, olha, eu não moro aqui, eu não tenho que aceitar absolutamente nada. Eu me posiciono, assim que principalmente quando me perguntam aquilo que eu entendo. Eu tenho opinião. E você tem opinião. Vocês, de certa forma, me pagam porque eu tenho opinião. Contrataram faz parte do meu trabalho. Exato. E eu vou dar opinião. Isso não significa que eu seja reativa. Reativa é o senhor que não aceita a opinião do outro e quer forçar o outro. Para começar, está usando de forma inadequada o termo. Exato. É reativo. Exato. É reagir sem pensar. É isso que a gente está falando. É reagir por impulso. Sim. É deixar o lado animal falar. É não ativar o teu racional para responder. Isso que é ser reativo. Exato. Não é? No interior a gente fala morder a chumbada. Não morde nem uma só. Pá, já vai, já responde, não pensa. Às vezes está cego pela própria opinião, como a gente falou, pelo etnocentrismo, pelo próprio umbigo. Só olha para si, só ele tem razão. Então fica difícil. Daí vai usar adjetivos para nomear o outro que discorda dele, né? Exatamente. Que não faz parte dessa bolha. Exatamente isso. Então fure a bolha, tenha cuidado, né?
Tenha cuidado e fure a bolha. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador, a Tali Engenharia, restauração na edificação da fachada do seu prédio, impermeabilizações com muita qualidade, é com eles, confira! Augusto, lidar com o outro é realmente desafiador. Lidar com os outros, mais ainda. Lidar consigo mesmo já é desafiador, a gente é um mistério, a gente é complexo, a gente é contraditório. E quando junta mais de uma pessoa, vai aumentando a complexidade. Né? Vai. Só pegando teu gancho, você falou da questão da impulsividade, de ser direto, tem que tomar cuidado também que as pessoas confundem transparência, sinceridade, honestidade com sincericídio. Que aí você já ouviu esse termo? Já ouvi. Que a pessoa, você não pode na sociedade falar tudo que você pensa na hora que você pensa. Isso não é saudável. Não. É contraproducente, vai gerar conflito. Atrai você não é mais inimigos. uma criança. Exatamente. Um adulto tem que saber ler o ambiente e saber e aprender quando a palavra dele é necessária, quando ele pode se posicionar, quando falar, quando calar. Às vezes ser proativo é calar, o impulso é falar, se segura. Exato. Não é? Porque você não pode, você não está deixando de ser honesto. Isso nunca. Você não está deixando de ser sincero, transparente. Mas ser transparente não significa falar toda hora e falar exatamente... Sem filtro nenhum. Sem filtro. É um absurdo. Isso é falta, para mim... Falta de educação. É falta de educação. Eu também acho. Por que sincericídio? Porque você está se matando socialmente. Exatamente. Vai afastar Não dá para todo mundo. conviver, vai afastar. Ninguém vai querer quer uma conviver. pessoa que não tem filtro, não é? Que fala o que pensa sem se preocupar se vai machucar o outro. Pode ser verdade, mas faça essa perguntinha. Vai machucar o outro? É de bom tom? É adequado? Eu estou querendo falar pelo ego ou eu estou falando porque, no caso, faz sentido naquela reunião de condomínio? Faz sentido naquela reunião familiar eu me colocar? É para agregar, como você bem falou, a intenção só a gente pode saber. Se é para o bem, se é para o mal, se tem a função da crítica ajudar ou derrubar o outro. Exatamente. Então, faça essa pergunta no seu íntimo. É isso. Passa a peneira, quando você for falar alguma coisa, passa a peneira do Aristóteles. Conhece as 3 peneiras? Sim. Que se é verdade, te falaram, é verdade aquilo? Vai agregar? Não é? Começa a se perguntar essas coisas. Exatamente. É se colocar no lugar do outro. Eu ia outro, gostar né? se falassem isso de mim? Não, e normalmente não gostam. E aí a gente trata de alguns assuntos dentro dos condomínios, que é, lembrando do nosso amigo Edmilson, do grupo dos condemônios. Ele falava muito, né, sobre os temas... Eu morri de rir quando ele falou isso a primeira vez. Grupo dos condemônios. Eu falo sempre que, assim, eu cheguei a falar bastante esse tema. Olha os condemônios. Depois eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu estou atraindo uma energia muito negativa para dentro dos meus condomínios, porque existem eles realmente, mas eu não vou dar força para eles. Vou começar a falar de os condôminos antissociais, os condôminos que não respeitam as regras. Os abençoados. Os abençoados, exatamente. Vamos mudar as palavras. Tinha um amigo que falava isso. Em vez de falar coisa negativa, usa um termo, abençoado, tal. Daí ele explicou, daí virou outro e falou assim para ele, agora entendi porque você vive me chamando de abençoado. E é bem isso, porque as palavras têm poder. Tem poder. E veja, o que a gente percebe muito dentro dos condomínios é realmente os guerreiros de teclado, os guerreiros do WhatsApp, que ficam por trás de uma tela, disseminando ódio, disseminando comportamentos, sabe, inadequados, criando uma energia completamente... Desarmonia, animosidade nos grupos e de forma covarde. Totalmente, porque não tem coragem, porque se fosse se mostrar pessoalmente, não teria coragem de fazê-lo. Quais são as dicas que você dá para que esse tipo de comportamento seja cortado? Vou te falar uma coisa, a minha avó falava assim, o mal deve ser cortado pela raiz. Eu, quando participo de algum grupo que eu percebo que olha, o moderador não está prestando atenção, as pessoas não têm limites, eu jogo umas piadinhas e vou te falar algumas delas. Pessoal, quem não tem o que fazer,
vai fazer marmitas para as pessoas que estão precisando de alimentação. Adota um gato para cuidar das 7 vidas do gato. Adota uma criança, vai fazer caridade, porque não é possível que a gente vai aceitar esse tipo de comportamento. Muita gente se cala, fica às vezes 3 dias o grupo sem participar, sem falar absolutamente nada, e depois eles voltam tudo de novo. Mas o que você acha que acredita, quem acha não sabe, quem acredita, que você acredita que possa ser feito, a exemplo do que eu te falei agora, para que algumas palavras maldosas sejam cortadas pela raiz nestes grupos, principalmente grupos grandes de condomínios com muita gente. Acho que tem 2 aspectos aí, 2 frentes, o individual e o coletivo. Primeira coisa, do coletivo, citar, o pessoal gosta de futebol, Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Então, estabelecer regras. A função, a gente não estava falando de você, quando você for colocar a tua opinião, pensar o que vai falar, o que não vai falar, veja se é adequado àquele ambiente, aquele contexto, o propósito do grupo, né, dentro de uma empresa, vai agregar para a equipe, vai agregar para a missão da empresa, as 3 vai peneiras agregar as 3 peneiras do Aristóteles, vai agregar para o condomínio ali. Então, em termos de grupos, de que tecnologia é um capítulo à parte, qualquer dia a gente vem falar disso. Se você me der a honra novamente. Claro, com certeza. Então, para quê? Por que eu estou falando disso? De olhar a função, a regra. Para que serve aquele grupo? Qual que é a função? Para você tornar aquilo um Big Brother? Para você espiar os teus pecados, a tua raiva, a tua frustração, para você exercer poder ou não? Tem uma função dentro do condomínio, o grupo. Então tem que se ater à função do grupo do WhatsApp. Para que foi criado aquele grupo, não é? A gente tem grupos de psicólogos, tem grupos específicos de troca de materiais didáticos, de leituras, de livros, de projetos acadêmicos. Aquele grupo é para aquilo. Então, não venha com mensagem, embora seja de bom tom, de educação, de bom dia, boa tarde, figurinha, de anúncio, de divulgar teu serviço, não é para aquilo. E, teoricamente, são pessoas esclarecidas e você vê que o administrador tem que intervir para mandar aquela mensagem de novo, para dar lembrando ao grupo, daí bota aquele textão, né? Que coloca, quando todo mundo entra, tem as regras do grupo, não tem? Tem, e quando não tem, aí já é um problema também. Tem que ter. Tem Primeira que dica, né? Não sou administrador, mas eu sou a favor da boa convivência, entendo muito de comportamento, então é ir pela regra. E a gente tem a vida, você acha que você é livre, você é menos livre do que você pensa. Exatamente. Você tem menos livre-arbítrio do que você pensa. Você é escravo do desejo, ou do teu ou do outro. Não é? A gente tem as marcas. Exatamente. Da sociedade, as marcas culturais, as marcas do desejo dos pais, falando psicanaliticamente. Então, você tem limites. Você é um ser castrado, você não é tão livre quanto você pensa. Exato. E a regra representa o superego. Né? A regra, qualquer regra, inclusive a regra do WhatsApp. Estou falando até como psicanalista, a regra é bem-vinda, a regra é saudável, a regra vai pôr a ordem, evitar o caos, a barbárie que a gente está falando. Né? Por isso que eu brinquei do Arnaldo. A regra é clara. Se tem uma regra bem estabelecida, não é pessoal. Está lá a regra. Qual que é a regra daquele grupo de WhatsApp? Para que ele serve? Qual que é a função? Então fugiu, né? Tem que usar palavras, pode até bolar. Né? Depois a gente pode ajudar a bolar as regrinhas, fazer um modelo, né? Para passar para os condomínios, para os condôminos. O que tem que ter ali que é edificante, que é de bom tom, né? Que linguagem utilizar? Né? E para quê? Primeira coisa, o propósito é um grupo. E é um grupo operativo. Para que serve aquele grupo? Então tem que ter regra. Não é? Então tem coisa que não cabe e o administrador tem que intervir quando necessário, de lembrar e até de excluir a pessoa. Se ele não cumprir as regras. Se ele não cumprir. Vai lá, toma o cartão amarelo, toma o cartão vermelho. E tem que ser... Olha, você falou uma palavra que eu adoro, e aí eu até lembrei agora, opinião sem muros é edificante. Esta palavra, pouco usada, inclusive, deve ser mais usada ainda. Meu filho fala assim, quando ele era pequenininho, né? Falava, agora tá com 17 anos, já não fala tanto. Mamãe, eu descobri por que é tão complicado o seu trabalho. Eu falei, descobriu? Porque o nome dos prédios começa com edifício. Mãe, se começa com edifício, é claro que vai ser difícil. Aí eu fiquei pensando,
Não é que ele tem razão, ele falou, só que ele 5 anos tinha na época. Mas A lógico, palavra, olha, mãe, é difícil, porque isso que vai trazer a dificuldade. Eu olhei e falei, puxa, não é que esse menino tem razão? Aí agora eu falo assim, os condomínios devem ser edificantes. Edificante pronto. condomínio tal. Edificante, Simbolicamente você né? troca, porque Você troca. você pode, vê, Nathan, você pode fazer da tua morada, do teu ambiente, um edifício. Uma coisa que é difícil ver, o que é edificante ver. É Que isso. a origem, você conhece melhor o latim que eu, né? Mas não vem da mesma origem linguística? Vem sim, e como a gente sempre coloca, né? As palavras elas têm um poder enorme dentro dos condomínios. Sim. Porque uma palavra mal falada dentro de um prédio cria uma situação completamente de barbárie mesmo, criando situações de brigas de vizinhos, brigas de casais, brigas com os funcionários. É como você percebe, fala, né? A forma, eu falo que a rainha das formas, né? Eu falo que a natureza, ela traz as formas mais adequadas para a gente lidar em cada situação. E quando a gente percebe palavras mal faladas, sem princípios, sem valores, sem intenção positiva, sem pensar no que o outro vai sentir, o condomínio vira um condomínio completamente inadministrável. Vira um condemônio. Vira um condemônio. E o Edmilson É o tinha lado toda a do razão. mal, né? Mas cuidado quando você fala, o Isamitiba brincava muito, o aborrecente, a criança, né? Criança. É verdade, como é verdade o condemônio, mas se você fala, aquilo se materializa. Sim. A gente está falando do poder das palavras, no até bíblico, É. do verbo se fez a carne, se materializa, né? Como uma alquimia, não é? É isso. Porque fala de bruxaria, de alquimia, de transformação, porque gera uma reação. Gera. Através da palavra, a palavra é a manifestação do quê? Do teu pensamento, é a manifestação do teu desejo, de quem você é. Então cuide Cuide. de si, que daí você vai, da tua intenção, para você cuidar. Também não adianta nada palavras bonitas, Sem vazias ação ou bonita, falsas ou manipulatórias, né? Exatamente. Orai, vigiai e morai decentemente. Porque É isso aí. não é? Porque senão não vai funcionar. E a decência não está só no edifício, no tijolo, Sim, não mas está. está onde? Na nossa morada, né? Exatamente. Eu falo que no o nosso não é maior só- edifício é a gente. Onde a gente estiver, com as nossas boas intenções, nossos princípios e valores arraigados mesmo, fazendo parte mesmo do nosso DNA, tudo fica bem. Porque já percebeu quando você tem a questão do condomínio antissocial? Ele não vai se dar bem em condomínio nenhum. Hoje a gente fala da expulsão do condomínio antissocial, porque tem condutas reiteradamente antissociais e que são contrárias às regras impostas àquela coletividade. Maravilhoso. Só que se ele não mudar o comportamento dele, ele vai sair do condomínio A e ele vai para o condomínio B e ele vai manter o mesmo comportamento. Porque aquele serzinho de luz, não é? Ele vai aprontar em qualquer um dos condomínios que ele tiver. É o mesmo caso da criança mimada, a criança intransigente, que ela é obrigada a ser, ela é convidada a sair do colégio, expulsa mesmo. Aí tem que ir para o outro. Aí ele vai continuar tendo os mesmos... Convidada a sair é um eufemismo, né? Que utilizam escola particular para não falar que é o expulso. Aquela criança que tem vandalismos, né, arraigados, ela convidar. O condômino antissocial é a mesma coisa. Eu falo que o condômino antissocial foi aquela criança mimada que não teve os cortes, os freios necessários para ele se transformar um ser humano, um adulto social. E aí ele acha que ele está brincando ainda de trocar de escola, né? Está infantilizado. Está infantilizado. Eu fico preocupada verdadeiramente com essas condutas, com essas situações das quais o síndico precisa enfrentar. Obrigado. Saúde. Saúde é água, saúde. Mesmo. Saúde mesmo. Isso aí, ó. Ao Edmilson. Saúde, isso. O Edmilson, que gozava de saúde. Que Deus o tenha e que ele zele por nós, de onde ele está, com Olha, certeza. a gente tem feito, quando eu vou te mandar, a gente fez alguns trabalhozinhos de inteligência artificial. Vamos mandar os condemônios para ele.
E você sabe que a gente manda... Vai conversar com o Edmilson, ele não vai entender. Ele agora é o síndico do céu. Depois eu vou te mandar a imagenzinha que fizeram, tá circulando em todos os grupos. Fizeram uma imagem linda com a caricatura dele, a fotografia dele, e aí tem as portas do céu, e ele lá, ele é o síndico honorário. Tá sendo que já assistente tá de São Pedro. Você sabe que... Que bacana, olha. Linda homenagem. Humor, aproveitando o gancho, o humor é uma arma pra gente É uma arma. utilizar. E ele era assim. Para viver bem. Ele era humorado. Você sabe que quando eu cheguei em casa, meu marido falou assim: nossa, Vanessa, pensa de uma forma positiva. Meu marido gostava muito dele e ele também gostava muito do meu marido. A gente foi no meu casamento, olha que coisa linda. E aí o marido chegou e falou assim: agora você tem mais uma pessoa para te ajudar do outro lado. Aí Você até se emociona, né, eu Vanessa? fiquei completamente emocionada. Eu estava justamente, eu estava acendendo uma velinha, cor de laranja, de energia, alegria, em homenagem a ele. E aí eu olhei para o João Vicente e falei: é isso, João Vicente. Agora a gente tem mais um aliado do outro lado. E é sobre isso, né? Você veja, quando você... E foi o mercado condominial que me trouxe ele de presente, assim como você me veio de presente também. Então, por que a gente vai falar mal de um mercado? Como é que a gente vai falar mal de uma profissão? Como é que a gente vai tentar destruir, de certa forma, com as nossas próprias palavras, uma carreira que faça com que a gente se una? Tenha toda essa oportunidade de receber no dia a dia presentes. Exatamente. Recebem presentes mal o embrulhados. tempo todo, recebem bombas de presente. Assim. Tem, mas todas elas têm uma missão. E tem um propósito. Todas têm um propósito e todas elas, nada acontece por acaso, como a gente falou logo no começo, nem as pessoas que chegam. Eu falo, quem chega é a pessoa certa, as oportunidades que a gente tem são de evolução. Na hora certa, ou faça essa oportunidade, você acerta. Exatamente. Vê o sentido que não tem coincidência nesse... Nada, né? não existe coincidência. Tudo acontece na hora certa. E você tem um livre-arbítrio de... Tem um livre-arbítrio. Não importa o que acontece. Exatamente. Não importa como você reage. Exatamente. Olha, assim como aquela pessoa que está na tua frente. Exatamente. Olha só, eu esqueci de falar. Eu ganhei um livro lindo, Estresse. Como transformar esse terrível inimigo em aliado. Eu vou ler e depois eu vou contar para vocês. Vai fazer uma resenha. Vou fazer Lição uma... de casa. Ganhou o presente. Vou fazer uma mas com resenha. o presente, Vanessa, vem a responsabilidade. Sim. Então, vou tomar liberdade, já que eu te dei o presente, vai vir com uma exigência. Pronto. Você fazer uma resenha e depois, não precisa nem citar o livro, mas você fala o que você aprendeu, o que tem... Que a gente está falando exatamente isso. Exato. No condomínio você recebe a bomba lá, como você vai transformar isso numa dádiva? É isso. E oportunidade de aprendizado para você e para o outro. É isso. Tem o inimigo, tem o condemônio, como você vai transformar? Se ele, claro, dá ele livre-arbítrio dele, mas da tua parte, como você vai transformar esse inimigo? É isso. E Um depende aliado. da gente. A ação é da gente, porque ele vai continuar sendo ele até que um dia, né, vire a chave e ele tente mudar, mas o estresse... E você dá a oportunidade dele É. de mudar. Sempre tem essa possibilidade de mudança. Sim. Porque a maior parte, claro, falando do estresse, fazendo o gancho com o condomínio, que a gente está aqui para isso, como quebrar muros. Como que a gente associa o estresse ao condomínio? O estresse, como você vai gerenciar o estresse? A maior parte do estresse está fora ou está dentro? Claro que no mundo que a gente tem inúmeras, infinitas variáveis que vão gerar estresse, não é? É o trânsito, é a situação econômica, são os problemas do condomínio, são os condôminos, tudo, a falta de energia, não é? Essa chuva, tudo é fator estressor, ainda mais num grande centro como São Paulo, não é? É. Só que o que vai fazer, isso não está no seu controle muitas vezes, é identificar o que você controla, o agente interno que pode gerar o teu controle sobre aqueles fatores. Não é? É isso. Como diria o Shakespeare, as coisas raramente são boas ou más em si. Nosso pensamento quem as faz assim. Exatamente. Às vezes a pessoa nem é assim, você que endemoniza, você que aumenta o problema. Então, o que fazer com uma situação difícil? Como você pode ser, através da sua mudança, ser um agente de transformação? Mesmo uma situação que parece que não tem mudança, mesmo diante de um possível inimigo. Será que ele é inimigo mesmo? Será? Tem uma parábola, se der tempo de contar, que fala exatamente disso, Vanessa.
da mudança do comportamento. Tinha uma moça que convivia com a sogra, e a sogra realmente infernizava a vida dela. Transformava assim, era dura, era crítica, humilhava a moça, ela já não aguentava mais, não podia nem reclamar para o marido. Daí tinha uma pessoa que ela confiava muito, que era o curandeiro, ele foi expor o problema. Daí ele falou o seguinte para ela: não tem outra solução, você vai matar sua sogra. Realmente, o comportamento dela é inadmissível. Ou você mata ela ou você morre. Então eu vou te dar uma erva aqui, um veneno, você vai botando na comida dela, só que você não pode colocar tudo de uma vez. Vou te dar o vidrinho, porque senão vou desconfiar de você. Doses homeopáticas. Doses homeopáticas, e ela vai ser envenenada e você tem que disfarçar. Então, tá por pouco tempo. Então se controla, seja gentil com ela. Dê o seu melhor para ela, para ninguém desconfiar. E você vai botando o veneninho todo dia isso aqui vou te dar na comida dela. E foi, né? Foi colocando, tratando bem a sogra, né? E milagrosamente a relação começou a se transformar. Ela tratava bem a sogra, não respondia, vinha com gentileza, a sogra começou a mudar o comportamento. Até o ponto que elas passaram a ter uma relação de mãe e filha. E daí ela foi desesperada, até me emociona também isso. Ela foi desesperada no curandeiro de novo. Não, pelo amor de Deus, né? Eu não quero, a minha sogra daqui a pouco vai morrer, eu envenenei ela, eu não quero que ela morra mais. Ela está como se fosse uma mãe para mim. Daí o curandeiro riu, eu falei, fica tranquila, que eu não dei veneno, pelo contrário, é uma vitamina para ela. Né? O que mudou? A forma, o comportamento. Esse não foi remédio, esse foi o verdadeiro milagre. Né? Você mudar aí isso está no seu controle, em qualquer circunstância. Não é fácil, né, gente? Por quê? Essa é uma historinha até romantizada, porque às vezes você muda, você trata o outro com gentileza, mas o outro tem um livre-arbítrio, de repente ele não vai mudar. Como você falou, ele muda de condomínio e vai continuar tendo o mesmo comportamento, assim como tem pessoas que se separam e vão repetir o mesmo padrão no próximo relacionamento. Ou só muda quando perde, né? Exatamente. Aí perdeu, já não tem mais o que fazer. Daí muda, né? Ainda bem que muda, né? Porque perdeu aquela circunstância. Ou a gente muda pela dor, ou a gente muda pelo amor. Quantas vezes, né, você deve ver isso diariamente? A pessoa comprou imóvel, fez um sacrifício, decorou do jeito que ela tá feliz, está bem ambientada, de repente arruma um conflito, perdeu a beleza. Perdeu. Começa mais tem que mudar. Ela perde porque às vezes é intransigente, porque não quer mudar, porque é radical, porque é egocentrista, porque não desenvolve habilidade. Aí é desafiador. De repente tem que mudar, de repente não tem jeito mesmo. Depois não tem jeito, né? vai ter que ser na forceps, né? Tem um ditado que fala assim, muitos querem a mudança, mas poucos querem pagar o carreto. Esse que é o problema. Não querem pagar o carreto. Quero fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, a CoSecurity, totens de segurança colaborativa no seu prédio. Confira. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, por todos, todos por você. Augusto, que alegria tê-lo aqui no nosso programa. Foi uma honra tê-lo recebido. Quero que você já combine comigo que vai voltar. Já vamos deixar agendado já o próximo. Quero conhecer a sua esposa, que já fiquei sabendo que também é minha colega do mercado condominial. Vai ser uma honra recebê-la aqui. A casa já vai estar aberta. Vou entrar em contato ela com ela. É advogada, ela tem uma imobiliária. Olha aí que maravilha. Eu quero ouvi-la. Vocês têm a mesma missão de de dar um lar para as pessoas, de tornar o lar habitável, né? Saudável, harmônico. Exatamente. Fazer essa magia. A gente traz as ferramentas e coloca você para fazer toda as palestras motivacionais dentro dos prédios. Vou falar com você a respeito disso. Eu e os meus insights. Faço, vamos lá. Já tem uns insights pontes, aqui. Né? Exatamente, já estou aqui com os meus insights de levá-lo para os meus condomínios, para você falar para aquelas famílias
A gente faz, Tudo já isso fez, que a gente já fez muita palestra em condomínio. não é maravilhoso? É. Criar movimentos, plantar sementes para tentar trazer um pouquinho, mas minimamente até. Acho não vou que nem ser... qualquer coisa é É, válida, eu né? entendo. Nessa carência de informação, nessa intransigência, nessas bolhas, né? Nessas bolhas. Em condomínio a gente fala não só dessa questão da motivação, do relacionamento, a gente acabou nem falando do que gera estresse, falamos indiretamente, né? Do Diretamente. síndico, palestras de drogas nos condomínios. Sim, super Tem um livro importante. publicado sobre isso. Eu quero Hoje saber em dia, todos os a seus questão livros. dos males da rede social, não é? As redes sociais estão sendo bastante complicadas. Você falou do grupo de WhatsApp, a gente falou de um aspecto, né? Que é a regra do grupo, outra individual. Será que você não está muito tempo nesse aparelhinho? Exatamente. Que pode ser abençoado, ajuda muito, em todos os sentidos. Não tem como a gente ficar livre da tecnologia, Sim. ela é necessária, faz parte da nossa vida. Mas será que isso que não está trazendo desarmonia, trazendo perturbação para o teu cérebro, Exato. está deixando você mais intolerante? E, de fato, Isso, está deixando isso é comprovado, inclusive. é comprovado já. cientificamente. Não tem- Então, será que a gente falou de grupo de WhatsApp? Outra dica é essa. Será que Menos você que está tempo, com problema e tá certo? carência, Por que você fica tanto tempo Exatamente. aí e brigando na rede social? o que é que está te E- faltando? Exatamente. Né? O que é que está te faltando? Porque é uma carência. A pessoa que fica muito tempo nas redes sociais e no celular está com uma vida desequilibrada, não está dando atenção para outros. Desequilibrada. Totalmente Empobrecida. desequilibrada, empobrecida. E aí acaba sendo aí refém de várias energias horrorosas que acabam tomando conta da psique da pessoa, do inconsciente, A gente enfim. volta, prometo, a gente volta a Vamos, falar por favor, disso. vou adorar. Quem quiser antecipar, no meu canal do YouTube tem uma série de 10 capítulos Que maravilha. de 5, 6 minutos. Cada um é rapidinho, tá bem lá produzido, parece um documentário, tem bastante imagem, que fala os males ocultos das redes. Maravilha. A gente fala do efeito TikTok, da dopamina digital, fala da manipulação do algoritmo que te deixa refém, que te deixa escravo. Nossa, quanta coisa. Tem bastante interessante que é importante. Já vamos, O que as crianças já estão- vamos como divulgar. influencia E até vou pedir na pro meu infância. diretor, para a gente fazer tem como fazer uma inclusãozinha no programa para colocar o canal do YouTube? Aí o pessoal vai já Os meus diretamente contatos acessar. depois. Maravilhoso. Entra lá no meu Instagram, @Dr. Augusto Goldoni, o YouTube é a mesma coisa. Perfeito. Tem acesso a todas as... A gente tem que fazer desse espaço também um espaço de informação, Sim, de utilidade pública, pública, porque é necessário. Como eu te falei, você informações é necessário. fidedignas, né? Não, Todos somos, senão veja. E eu não me omito, viu, Vanessa? Você me essa é a convidou, fiz questão essa é a de vir. vantagem. Você, na mesma hora em que eu te convidei, você aceitou. Claro, E eu fiquei olha a tão- oportunidade eu fiquei única tão da eu gente fiquei poder... preocupada. Eu falei, ai, meu Deus, tomara que ele aceite, tomara que ele aceite. E eu ainda assim, ó, que nem criança, olha. Tomara que ele aceite, tomara que ele aceite. Aceitou. Eu falei, ai. Quer que uma coisa seja feita? Peça uma pessoa ocupada. É exato, eu acredita, aprendi não é? isso. Você sabe que um dos primeiros advogados com que eu trabalhei, eu era estagiária ainda. Ele falava assim, Vanessinha, me chama de Vanessinha até hoje. Sabe por que eu peço tudo pra você? Aí eu disse, não quero nem imaginar, mas eu já prefiro falar não. Ele disse, porque você é a mais ocupada. Eu falei, ué, você quer me sobrecarregar mais ainda? Ele falou, porque todas as vezes que eu peço para alguém desocupado, ela vai inventar uma desculpa. Você nunca inventa desculpa nenhuma, você faz tudo e com muita excelência. Então, quando você tiver que pedir alguma coisa, peça para alguém ocupado. Nunca mais esqueci na Alguém vida. comprometido, né? Comprometido, Tem um ditado árabe que responsável. fala, quem quer fazer alguma coisa, arruma um meio. É, Quem não quer, arruma uma desculpa. e é assim. E a gente, por isso que a gente se dá bem, a gente não tem Não, desculpas. não A gente tem. quer fazer. É isso. A gente é comprometido. É Com a isso. nossa profissão e com essa missão de Sim, porque é uma missão, né? ajudar as E pessoas. o conhecimento, a gente precisa... Porque senão você vai ser, se você enterrar esse talento, por isso que eu estou aqui. É interesse próprio também, eu não quero ser punido depois. Deus me deu esse talento, essa responsabilidade, não quero enterrar. Não mesmo. Quero multiplicar. Tem que multiplicar. Multiplicar E com os as pães. parcerias, Melhor a gente ainda. multiplica. É isso. Gente boa se unindo com gente boa. É isso. O leão anda com o leão e as hienas que fiquem para depois. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão pela E sua a todos generosidade, vocês que pelo estão com seu a gente tempo. Foi incrível. Gente, não preciso nem finalizar o programa dando a minha opinião, porque vocês mesmos darão essa opinião para mim. Eu faço questão que vocês, por favor, deixem os seus comentários,
Tragam os seus questionamentos, passarei para o Augusto com o maior prazer e amor do mundo. Gente que gosta de gente, faz coisas surpreendentes. Uma homenagem especial a nosso querido amigo Edmilson, que com certeza está lá do outro lado, sendo nosso síndico honorário, cuidando da gente. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Querido amigo Edmilson, que alegria poder falar sobre você. Você nos deixou? Não, você vive com a gente. Você somente partiu um pouquinho mais adiantado que eu para um novo plano. E com certeza, neste novo plano, você, com a sua generosidade, com o seu jogo de cintura, com a sua alegria, com a sua amizade, nossa, já fez um monte de amigos lá no céu. Com certeza, já foi eleito para ser o síndico celestial. Meu amigo, daí, da onde você está, eu vou precisar muito da sua ajuda, porque os amigos celestiais, eles fazem uma diferença enorme na sua vida. E agora você já vai saber mais do que qualquer um. A sua generosidade, a sua alegria de viver, elas ficarão sempre marcadas na minha vida, na minha existência. Você, mais do que qualquer outro amigo do mercado condominial, sabia frequentar a todos os terrenos, a todos os solos e sempre soube plantar sementes incríveis. Você foi um jardineiro fiel. Você foi um jardineiro da qual eu me orgulho em ter feito parte do mesmo curso, da mesma escola. Querido amigo, você sabia doar-se, sabia amar, amar-se, sabia dialogar, abraçar, conversar, e isso vai fazer falta, ou se vai. E os botecos? Nossa, agora você vai poder fazer muito ziriguidum lá no céu, mas aqui a sua presença ainda vai continuar fazendo falta. Muito obrigada, meu querido Edmilson, por ter acreditado em mim em várias oportunidades, por ter prestigiado a todos os lugares onde eu coloquei os pés, prestigiado a todos os outros colegas do mercado condominial que, assim como eu acredito, são muito gratos por terem convivido com um ser de luz como você. Até logo, meu amigo. Muito obrigada. Gratidão. Você plantou sementes e eu me comprometo, aqui desse lado, a continuar cuidando dos solos férteis que você plantou. Muita gratidão. Te amo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.